Pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, independente do horário que todos estejam assistindo. Hoje vocês estão acostumados muito com o João fazendo a introdução, mas hoje nós vamos começar diferente. Nós, a equipe dele, que vamos conduzir esse podcast para poder entrevistá-lo, coletar a opinião dele sobre diversos assuntos, conversar sobre atualidades, instigar ele a respeito da opinião dele sobre democracia, sobre política, enfim, diversas pautas que nós vamos introduzir hoje aqui. Comigo, o convidado, né? Que nem é convidado, nós somos o convidado, mas vocês já conhecem, é o professor João Batista Marisguia, pré-candidato a deputado federal, professor da UFMG, sociólogo, e já introduzindo, já indo direto ao papo, João, você está lançando um terceiro livro, o terceiro fascículo da coleção Brasil e Democracia, um livro aí esperado, é um livro que vai tratar muito sobre a questão política, conjuntura política nacional. Eu, Pode resumir para a gente do que fala o livro, qual a ideia principal que está nele, qual a sua tese central que o senhor está abordando nessa publicação nova? Olá a vocês, eu sou na campanha bem cercado de jovens talentosos, coincidentemente Lucas 1 e Lucas 3, porque entre eles ainda tem o Lucas 2, todos da equipe de comunicação. Abundância de Lucas e de talentos. Muito obrigado. O livro é este aqui: A Democracia, o Labirinto e a Saída, do lulismo à social-democracia. Na verdade, tem uma espécie de prodígio nessa história, porque nós estamos em pré-campanha há 2 anos. E nesse último ano e meio, eu consegui produzir 3 fascículos dessa coleção Brasil e Democracia. Esse aqui é o terceiro. O anterior, que lançamos há 2 meses atrás, é sobre educação, a Constituição, a democracia, a educação básica pública brasileira. E o primeiro deles é mais uma abordagem sociológica sobre as mudanças estruturais recentes na sociedade brasileira e para onde vamos, qual o caminho da mudança, as ideologias, as perspectivas, enfim. Por que a metáfora do labirinto? Como penso rigorosamente, a sociedade brasileira e a democracia brasileira hoje encontram-se em um labirinto em busca de saídas. O primeiro elemento do labirinto, que é o elemento sombrio e assustador, é a presença de uma forte e consolidada extrema-direita, capilarizada, que chegou aos interiores, abrange todas as classes sociais, do capital financeiro e do agronegócio, até inclusive segmentos de pobres, pardos e pretos evangélicos, em toda a sociedade brasileira, formando uma espécie de bloco histórico que tem uma fisionomia antidemocrática, autoritária, e que esteve perfilada nas eleições de 2018 e 2022 com o autoritarismo no Brasil, e muitos desses apoiadores do candidato do autoritarismo apoiaram, de alguma maneira, a tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Como somos democratas, nós defendemos, e eu defendo, que a extrema-direita autoritária e antidemocrática desfrute dos mesmos direitos dos democratas de existir, de expressar, manifestar, organizar, formar partidos. Tem 2, o Partido Liberal e o Partido Novo, que são a extrema-direita brasileira, disputar eleições, ganhar eleições e governar. Podem tudo, exercer o seu programa de governo, por mais que se discorde. O que não pode é rasgar a Constituição e tentar golpe de Estado, razão pela qual o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que desfrutou da presunção da inocência, do devido processo legal, da plena defesa, do contraditório, de um julgamento isento, foi condenado, está cumprindo pena, hoje em prisão domiciliar, com o controle eletrônico. Isso é democracia, aplicação do Código Penal em função de um crime de lesa-majestade contra a democracia. O outro aspecto do labirinto, aí sim, em busca de uma saída solar, é representado pelo que eu chamo de lulismo. O lulismo não tem uma conotação personalista. O personalismo do presidente Lula, que não é personalista, e muito menos de um populismo. Ele é um antipopulista, ele é um líder democrático. Entretanto, ele é a vanguarda do progressismo e dos democratas no Brasil, porque ele é o grande formulador das ideias do governo e o grande líder da implementação das políticas públicas de governo,
que, desde o ano de 2003, consolidaram no país um estado de bem-estar social, políticas públicas de tipo socialistas na educação, na saúde, na assistência social, na melhoria geral da situação de vida dos idosos, com o benefício da assistência social. E tudo isso custa muito dinheiro e tem que vir o recurso de algum lugar. Durante 2 décadas, os recursos vieram do crescimento da economia, do boom das commodities, quando o Brasil tanto exportou na primeira década deste século e até os idos, mais ou menos, de 2012 e 2013. Depois isso começa a ter uma queda e hoje nós temos uma questão. É preciso continuar a financiar a expansão do estado de bem-estar social e complementar a universalização das políticas públicas socialistas. Avançamos muito nas universidades, hoje são 70 universidades federais no Brasil. Nós criamos um Instituto Federal de Educação Tecnológica no Brasil que não havia. São 870 para 1,5 milhão de vagas. Nós precisamos chegar, entretanto, a 3 milhões de alunos com educação de qualidade no ensino médio e educação tecnológica para elevar a produtividade da economia, retomar a industrialização e incrementar um rumo ao desenvolvimento no Brasil, incluindo a industrialização e a elevação da produtividade. É claro, precisamos disso. Isso demanda recursos. Precisamos garantir todas as escolas públicas brasileiras, municipais e estaduais, 160 mil, funcionando em tempo integral com a educação integral, além das disciplinas canônicas, as matemáticas, as ciências, as linguagens, a educação física, artes plásticas, teatro, música, esportes, tecnologias, laboratórios nas escolas, para que crianças, adolescentes e jovens nela permaneçam em tempo integral, para que os jovens saiam dos IFETs, entrando no mercado de trabalho até com salários iniciais da ordem de R$6.000. Isso demanda investimentos. Precisamos retomar os investimentos em infraestruturas para resgatar a indústria da engenharia pesada, da construção pesada no Brasil, destruída pela Lava Jato, que, em vez de punir os empresários corruptos, puniu e destruiu também as empresas, que eram as melhores do mundo na área da construção pesada, que a construção pesada de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, infraestruturas, saneamento básico, elas alavancam o desenvolvimento e a industrialização. Ora, então nós estamos numa etapa, daí o labirinto, que a democracia no Brasil não está ameaçada, mas não está consolidada e não estará consolidada. Ela não está abalada, mas também não está inabalada. A ameaça paira, porque o projeto de poder da extrema-direita, que é nacional, poderosa, competitiva e tem hoje 40% dos votos no Brasil em qualquer eleição nacional, o projeto dela é antidemocrático, o projeto dela é antidesenvolvimentista. O projeto dela é entregar todo o poder ao mercado e liquidar o estado de bem-estar social, as políticas públicas socialistas, as políticas de combate e superação da pobreza e de elevação das condições de vida dos pobres à condição de classes médias. É um projeto de poder e pode ser que, ao disputar, em algum momento, eles voltem a vencer eleições e voltariam a tentar golpe de Estado. Então, daí um lado do labirinto. O outro é que, para avançar nessas políticas públicas, no sentido da universalização de direitos, para avançar na industrialização e no desenvolvimentismo, portanto, dar sequência ao projeto de desenvolvimento integral do Brasil, que não são apenas políticas sociais, mas são também a política industrial, a política de infraestruturas, e enfrentar o problema da taxa de juros de 14,5% ao ano, que faz com que o país fique vítima do rentismo, as pessoas ganharem dinheiro em aplicação financeira, sem nada produzirem, nada investirem, não gerar emprego e não gerar tributo, isso tem que ser superado. Baixar a taxa de juros, acabar com o rentismo para fomentar a industrialização. Então, o lulismo tem que ir além, ganhar as eleições para avançar na democracia e fazer a reforma tributária 2. A reforma tributária 2 não tem nada de excessivo. João, antes de você prosseguir, pegando embalo no seu raciocínio, eu te pergunto, o que é mais prejudicial para o Brasil dentro dessa sua análise? A extrema-direita, que é autoritária e que se provou no passado que tem
faz um flerte com o golpismo, ou a corrupção por meio das emendas parlamentares? O que mais vai impedir o Brasil de prosseguir nesse rumo? Um Congresso que faz um tomar lá da cá, que não permite com que o presidente Lula governe ou apresente propostas ou que consiga ampla maioria sem essa negociação e também não permita tantos avanços progressistas, ou uma extrema-direita que tem popularidade, tem capilaridade, tem capital político. O que pode representar mais um bloqueio a essa saída do labirinto? Bem, a extrema-direita é uma ameaça permanente, estruturada, organizada e tem popularidade com um projeto destrutivista das instituições e no limite da própria democracia. Então ela é a grande ameaça. E essa mesma extrema-direita catapultou, multiplicou de modo exponencial a questão das emendas parlamentares no Brasil. Quem criou a emenda de relator, quem criou a emenda PIX foi Jair Messias Bolsonaro, junto com Arthur Lira, o Centrão, a extrema-direita e o Centrão. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, direto ao ponto da sua pergunta, entretanto, todo o Congresso Nacional, todos os partidos políticos, inclusive o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, através dos seus parlamentares, não através das suas bases nos municípios, ficaram em silêncio obsequioso e aceitaram as emendas parlamentares nos valores atuais, 63 milhões de reais por deputado federal, 150 milhões de reais por senador, o que viola a ideia da representação, o que torna a competição eleitoral viciada pela monetização, como se fosse uma compra antecipada do voto futuro. É uma violação da democracia no sentido da liberdade de voto e da representação, que deveria ser pautada por programas, ideias para desenvolver o Brasil, e isso é monetizado num mercado que envolve agentes políticos, de partidos, a deputados, a prefeitos e a vereadores. Então, isso também é uma ameaça à democracia, porque isso é o oposto do republicanismo. A democracia requer também o republicanismo, a res pública, a defesa da coisa pública, nem privilégio e nem discriminação. Legalidade, impessoalidade, honestidade, ética no fazer da implementação das políticas públicas, transparência e responsabilização individualizada a agentes públicos que eventualmente cometerem corrupção. Nós avançamos muito e se deve aos governos de Lula e de Dilma, mas também de Fernando Henrique Cardoso, a construção institucional de instituições de controle da corrupção. O COAF, que acompanha e, por assim dizer, monitora toda a circulação de dinheiro atípico de ordem privada. Você tem também a questão da Controladoria Geral da União, que é uma controladoria de corrupção. Você tem a Polícia Federal, você tem o Ministério Público Independente com muito poder, que é um agente público indispensável no controle também da corrupção. Você tem a transparência, você tem o Data Informação, que qualquer cidadão tem acesso ao orçamento de município, de estado e da União, e na União de qualquer ministério do governo, acompanhando detalhadamente como é feita a execução orçamentária. Avançamos muito nisso. Entretanto, os corruptos sempre encontram meios de inovar, caso do Banco Master, para fazer corrupção, aliás, associado à extrema-direita. Então, isso também, tudo que ameaça os fundamentos da democracia. O republicanismo é um fundamento, o federalismo, no caso brasileiro, é um fundamento. Tudo são ameaças à democracia. Para sair do labirinto, nós temos que consolidar o republicanismo. Portanto, nós temos que ser implacáveis também no combate à corrupção e, dentro disso, como fomenta a corrupção. Não é em si a corrupção, mas fomenta a corrupção, as emendas parlamentares têm que ser duramente combatidas e, se possível, extintas no Brasil em uma reforma política. Eu penso, assim como o senhor, mas olhando o cenário de hoje e pressupondo de um ponto de partida mais pessimista, com o poder que o Congresso Nacional detém hoje em razão das emendas parlamentares, o senhor imagina, por exemplo, que nas eleições de 2030, por exemplo,
não apareceria aí uma perspectiva de mudança de sistema político? O parlamentarismo já é um desejo de muitos congressistas do Centrão. O senhor enxerga, por exemplo, que com o surgimento das emendas parlamentares, a consolidação delas, e como hoje o senhor mesmo citou o caso do PT, que há pouca oposição à questão das emendas parlamentares, o parlamentarismo pode virar uma realidade? Isso é uma corrosão da democracia, a adoção do parlamentarismo? Qual o sistema político que o senhor enxerga que seja uma boa alternativa? O parlamentarismo, como o republicanismo, não são, nenhum deles, embora muito distintos, nenhuma corrosão da democracia. Você tem numerosas democracias no planeta que são parlamentaristas, como você tem numerosas democracias que são presidencialistas, como você tem também um híbrido, um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo, como no caso da França. Mas vamos lá. Eu vejo no horizonte de 2030 uma reforma política que o Brasil precisa fazer. Primeiro, acabar com a reeleição de presidente, de governador, de prefeito, deixando claro que quem introduziu a reeleição no Brasil não foi o Partido dos Trabalhadores e nem o presidente Lula. Quem introduziu a reeleição no Brasil foi o PSDB, com apoio do que seria o Centrão, e especialmente o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um grande presidente, é um democrata, mas vai carregar na bela biografia dele de democrata essa mácula da reeleição. Isso foi um erro. Eu defendo a não reeleição de presidente, governador e prefeito e a extensão do mandato de 4 para 5 anos, que é muito razoável. Em segundo lugar, acabarmos com a eleição de voto proporcional e introduzir o voto distrital, de preferência o voto distrital misto. O que acontece hoje? Minas Gerais, um candidato a deputado estadual ou federal disputa o voto no estado inteiro. Primeira irracionalidade. Deveria disputar o voto em um distrito territorial com um número determinado de eleitores, apresentado pelo seu partido e os demais partidos fazendo a mesma coisa. Em segundo lugar, se um candidato muito popular tem 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, ele consegue eleger atrás dele, na bancada do partido dele, 5, 6, 7, 8 deputados inúteis, imprestáveis, sem nenhuma representatividade, que simplesmente pegam carona no vácuo da popularidade de um. Lembra do palhaço Tiririca em São Paulo, que virou um voto de protesto irresponsável, teve 1,5 milhão de votos e elegeu atrás dele 4 ou 5 deputados federais que ninguém nunca mais ouviu falar? Então, é outro defeito grave. Em terceiro lugar, o sistema de voto, como hoje proporcional, fomenta a corrupção, que a eleição fica caríssima, que ela é feita em um território que não tem limite, do tamanho de Minas Gerais, e os políticos que não têm escrúpulo, que não têm ética, que não têm valores, eles entram fácil na jogatina da dinheirama, que é derramada de modo corrupto, fora da lei, às ocultas, tipo Caixa 2, além de usar as emendas, aqueles que têm mandato de um modo inescrupuloso e corruptor, de agentes públicos. Então, nós ficaríamos livres disso se tivéssemos o voto distrital. O que é o voto distrital? Você pega o território de Minas Gerais e o divide em vários distritos com o mesmo número de eleitores em cada um. Varia o tamanho territorial, mas o número de eleitores é o mesmo. Todos os partidos políticos lançariam 1 a 2 candidatos a deputado estadual naquele território, 1 a 2 candidatos a deputado federal naquele território. E os eleitores votariam nos candidatos distritais. Isso permitiria uma proximidade do eleitor com o representante político, um controle do eleitor sobre o voto que ele deu, exercer a crítica, fazer cobranças, fazer exigências, observar as condutas e o desempenho e ter mais senso crítico, mais informação. Você melhoraria o local e o subregional e melhoraria o global. Qual que é a variante que pode ser introduzida? No caso de deputado federal, como ele vai trabalhar a questão da Constituição, a questão da política econômica, a questão da política social, o estado de bem-estar social, relações internacionais, a criação institucional, o desenvolvimento da democracia e etc., você precisa de quadros muito qualificados para deputado federal. Então, os partidos políticos teriam a prerrogativa de
internamente selecionar uma lista partidária de candidatos de alta qualificação que melhor representem o ideário e o programa do partido para serem os líderes no Congresso Nacional. Hoje é uma loteria, qualquer um pode chegar lá, tendo ou não tendo qualificações. O sistema de lista é amplamente utilizado nas democracias onde há parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? Ao invés do cidadão, cada um votar no presidente da República, você votaria nos congressistas, os parlamentares que vão ao Congresso Nacional. E o partido político e a coalizão de partidos que formar maioria no Congresso Nacional escolhe e elege ali o primeiro-ministro que vai liderar o governo de coalizão de partidos políticos. Isso eliminaria as emendas, porque agora os partidos vão governar diretamente através do primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Então, um outro elemento da reforma política, eu falei, eliminar a reeleição, introduzir o voto distrital, o terceiro, eliminar as emendas. Esse Congresso Nacional, e mesmo que virá, não vai querer acabar com as emendas, mas é possível mudar. Eu não sou nem mártir, nem herói, nem santo, sou um cidadão, sou um homem público, mas eu acredito. Por exemplo, eu não vou receber emendas se eu tiver a felicidade de ser eleito. Eu vou renunciar às emendas, vou devolver o valor e vou abrir uma campanha nacional em todos os estados brasileiros para coletar 10 milhões de assinaturas e formar um núcleo no Congresso Nacional resistente às emendas para que a opinião pública e a sociedade civil obriguem o Congresso Nacional a fazer uma revisão, se não acabar com as emendas, pelo menos diminuir muito o valor e mudar os critérios de controle para tornar praticamente impossível a compra de voto, a captura de vereadores, de prefeitos, como hoje, não posso generalizar, infelizmente está acontecendo. Essas são algumas das reformas que teriam que ser feitas. A mãe de todas as reformas hoje no Brasil, para nós sairmos do labirinto, é a reforma política. E dentro disso, o republicanismo, como eu falei aqui. Perfeito, João, muito bem colocado. Lucas, você quer fazer mais alguma pergunta? João, já que você mencionou o labirinto mais uma vez, voltando ao seu livro, um dos eixos estruturantes da obra é a análise desse projeto que o senhor chama de lulismo, né? A gente, em 2030, a gente não vai ter o presidente Lula como candidato de qualquer maneira, né? Porque ele não pode concorrer à reeleição e porque ele vai ter que passar a sucessão para um outro candidato. Como que o senhor vê a possibilidade da gente dar continuidade a esse projeto de lulismo sem a figura do presidente Lula, com o enorme capital que ele tem, sendo maior do que o próprio partido? E estava pensando aqui enquanto o senhor falava, que um dos argumentos da oposição para destituir a Dilma foi justamente de que ela não tinha capacidade de articulação institucional, né? De que ela não sabia como lidar com o Congresso. Como que a gente pode dar continuidade ao projeto do lulismo sem o Lula? O fato de o lulismo, que é uma ideia, o lulismo não é igual a Lula. O Lula foi o grande formulador intuitivo de um conjunto de ideias que gerou o estado de bem-estar social brasileiro, o redistributivismo, o bem-estar das populações mais pobres, foi quem enxergou a miséria e a pobreza, criou o Fome Zero, tirou o Brasil do mapa da fome, tirou o miserável da miséria e foi a pobreza, tirou da pobreza e foi a classe C de consumo, aquela que passou a frequentar restaurante para comer pizza, pela primeira vez levar a família à praia, poder acessar o Minha Casa Minha Vida, poder comprar o primeiro carro, ver o filho chegar no IFET e ver o filho entrar pelas cotas na universidade. Isso era impensável, isso é uma revolução. Isso é uma revolução, é uma mexida na sociedade brasileira. Inclusive, do ponto de vista da cor da pele, é democracia racial na veia, porque pardos e pretos estão na universidade hoje em maioria, e o sistema de cotas, que é uma das construções da democracia sob o período do lulismo, é um sistema que deu completamente certo, que as pesquisas mostram que o desempenho acadêmico, a qualidade do aprendizado do aluno que entrou sem cotas e o aluno que entrou pelas cotas é exatamente o mesmo. Ambos aprendem o que se espera que aprendam e crescem cognitivamente, intelectualmente, academicamente. Então, o lulismo representa todo o consolidado da construção institucional do estado de bem-estar social, das reformas sociais,
representa a revolução na educação, mas se Lula é muito mais avançado que o PT, e o lulismo como ideias, que o presidente é o portador principal delas, é mais avançado que o pensamento do PT, não é culpa de Lula nem do lulismo, são as fraquezas do PT. O PT tem grandezas, participou de todo esse processo construtivo, desde a fundação na luta contra a ditadura militar até a conquista do governo com Lula, com Dilma e depois novamente com Lula, e a resistência à época do quase autoritarismo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que teve muita mudança na sociedade e muita mudança no PT. Os parlamentares, em imensa maioria, que hoje representam o PT, eles não lutaram contra a ditadura militar, alguns nem tinham nascido. Eles não participaram da fundação do PT, alguns nem tinham nascido. Quando eles chegaram à posição parlamentar federal, o lulismo já estava governando, o PT já estava no poder, eles entraram na política entrando no poder. Então, eles não trouxeram a cultura política da resistência democrática contra a ditadura. Não trouxeram a cultura política da construção originária da democracia. Eles entraram na democracia e entraram no poder e aprenderam a fazer política a partir do poder. Os resultados disso não é má fé de quem quer que seja, mas objetivamente são o abandono das bases sociais, o abandono dos diretórios municipais, a cooptação de lideranças partidárias nos interiores para servirem ao mandato através de contratação, o que divide o diretório, ao invés de servirem ao partido e aos movimentos sociais, e, portanto, a oligarquização política do próprio partido, que hoje, na verdade, é um condomínio de mandato sob o controle de quem detém mandato. O poder no PT não é um poder descentralizado, distribuído, equitativo, que chega às bases e nasce a partir das bases. Não, é um poder concentrado pelo alto, nos parlamentares. O presidente Lula é um crítico tenaz disso, como eu também sou. Aliás, é uma das razões pelas quais ele me convidou e insistiu para que eu fosse pré-candidato a deputado federal, dizendo que precisaria de mim lá em Brasília para liderar debates e ajudar a fazer esse tipo de mudanças. Foi uma convocação que ele me fez. Eu estava fora da política há décadas e respondi à convocação dele. Tem solução? Tem. Nesse momento, na pré-campanha, nós estamos fazendo um movimento pela base de reconstrução do PT. Mas reconstrução do PT para devolver o PT às bases, devolver o poder do partido às bases. Aquele PT originário, da ética na política, das bases, tudo decidindo, não vai voltar a acontecer. Mas nós podemos reintroduzir a ética na política, democratizar o partido, democratizar o poder, dissolver o poder excessivo das oligarquias parlamentares, educar os próprios parlamentares e sermos mais seletivos na escolha dos candidatos que mais verdadeiramente representem o ideário do partido. Hoje está muito fácil ser candidato no PT. Basta entrar no PT e ter algum poder de alguma forma e aparece lá na frente como candidato. Não pode ser assim. O PT tem que ser mais seletivo, no sentido democrático, da fidelidade ao ideário, fidelidade ao programa. Então, o lulismo, tudo que o Lula quer é que o lulismo desapareça. O lulismo é uma transição, porque falta ao PT um projeto global de governo do país, um projeto global de desenvolvimento do país. Esse projeto global tem que ser do partido e dos aliados do partido num campo democrático. Isso torna as coisas mais difíceis, porque as esquerdas hoje, na verdade, elas convergem no PT. Não há uma diversidade partidária significativa às esquerdas. O grande partido das esquerdas é o PT e é um partido democrático, mas pode ser corroído por dentro e tornar-se um partido, inclusive, conservador, na medida que se torne oligárquico e antirrepublicano, concentrando o poder em quem tem poder. É um risco real hoje no Partido dos Trabalhadores. Muitos dos meus companheiros não gostam quando eu falo isso, mas eu quero um debate público sobre essa questão, que isso é um risco real, o que ajuda o Brasil a ficar no labirinto. Uma das saídas do labirinto é a força do PT na direção da democracia
e da democratização da democracia com um projeto de país para o desenvolvimento. Que projeto é esse? Conquistamos agora a jornada 5x2. Ótimo, é da nossa agenda. Bem-estar dos trabalhadores, bem-estar das famílias, evitar o adoecimento psíquico, aumentar o nível de emprego, garantindo a produtividade, sem nenhum abalo à economia. Ótimo, mas nós precisamos completar a reforma tributária 2, é o ajuste tributário. O PT não é contra o ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal das direitas é cortar a mão do trabalhador, eliminando o salário mínimo corrigido todo ano acima da inflação, que é o melhor mecanismo de redistribuição de renda. Cortar o braço do trabalhador, desvinculando o provento do aposentado do salário mínimo, para que a correção do provento do aposentado fique abaixo do valor do salário mínimo. Cortar direitos, diminuir os investimentos em educação. Romeu Zema, Tarcísio Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Cláudio Castro, a família Bolsonaro, todos convergem nessa direção de mudar a Constituição para desvincular os 25% obrigatórios em educação que os estados e municípios estão obrigados a investir, para deixar livre aos governadores e prefeitos escolher o valor. Quando nós apenas estamos começando a implantar a escola em tempo integral no Brasil, que custa 2 ou 3 vezes mais que a escola em tempo parcial. Quando nós apenas estamos começando a implantar o currículo de educação integral, que demanda esportes, tecnologias na escola, teatro, danças, música na escola, artes plásticas na escola. É um investimento crescente. Temos que criar mais 2.000 IFETs no Brasil para termos 3 milhões de alunos no Sistema Federal de Educação Pública de nível médio e tecnológica e com aqueles cursos universitários mais vinculados às engenharias e à tecnologia. João. Estamos avançando, mas ainda precisamos chegar lá. E, para isso, concluindo, o PT precisa formar frente ampla democrática. Aí é uma dificuldade, que o Brasil não tem um centro democrático genuíno. O PSDB diluiu-se, o MDB diluiu-se, não tem uma direita democrática genuína. Estão surgindo novidades. Por exemplo, eu tenho muita esperança na candidatura a governador, aqui em Minas Gerais, do jovem que foi vereador em Belo Horizonte e foi presidente da Câmara Municipal. Gabriel Azevedo, candidato pelo MDB, que acabou de encontrar-se com a nossa pré-candidata ao Senado, a Marília Campos, e se entenderam muito bem, e eu fui pioneiro, fui o primeiro a propor ao PT e à sociedade o nome de Gabriel Azevedo como candidato do centro democrático, das direitas democráticas e das esquerdas democráticas. Tomara que assim seja, porque o Gabriel Azevedo, que tem personalidade, tem visão de futuro, tem convicção programática, ele sabe muito bem o que precisa acontecer em Minas Gerais e ser feito, ele pode ser um dos líderes de um emergente centro político democrático no Brasil. O único modo de isolarmos a extrema-direita não é só com o crescimento das esquerdas, é com a recriação do centro democrático e o surgimento de uma direita democrática verdadeiramente liberal. Pode ser ultraliberal em economia, mercadista, não tem problema, contanto que seja democrática. Aí você isola o extremismo e restabelece coalizões democráticas e uma disputa mais interessante entre esquerdas e direita democrática, coisa que hoje não existe no Brasil. Tem um centrão, que é um pântano. João, o senhor falou agora, recentemente nessa fala, sobre a oligarquização parlamentar, né? Política, enfim. A gente viu na experiência socialista ou comunista da União Soviética uma elite burocrática ocupando o poder. O senhor acha que, recentemente, o Edinho Silva, né, o presidente do PT, declarou que o partido é um partido ideologicamente socialista. O senhor vê alguma semelhança entre os dois casos? Essa oligarquização política e a elite burocrática soviética? Só um adicional à pergunta do Lucas. Também eu acho um pouco... vou tentar colocar como uma contradição,
Porque o senhor citou, por exemplo, a desvinculação da questão do reajuste da inflação com os pagamentos de aposentadoria e tudo mais. Mas quem levantou também esse debate no Brasil foi o ministro Fernando Haddad, republicando no Twitter um artigo do economista da FGV, que eu não me recordo o nome agora, professor Braulio Borges, se eu não me engano. O PT, no seu estatuto, se reconhece como socialista. E o senhor, no livro, já diz que o PT é o verdadeiro realizador da social-democracia. Complementando a pergunta do Lucas, como que o senhor enxerga essas contradições? Bom, primeiro, o caso da União Soviética, como de todos os países que, de alguma maneira, aspiravam a alcançar o comunismo, não tem paralelo comparável com a situação de qualquer país democrático, mesmo sob a direção, até mesmo de uma extrema-direita. Primeiro, que na União Soviética, a chamada Revolução Russa de 2017, ela, na verdade, resultou de um golpe de Estado. Foi uma negativa de fazer uma coalizão com o Partido Liberal e construir a democracia sobre as ruínas do czarismo que arruinou a Rússia imperial, arruinou o povo camponês, levou todos à miséria, à fome, entrou numa guerra e o país foi destruído. Foi nesse vácuo de poder e nessa destruição generalizada que o partido bolchevique, que era minoritário, praticamente deu um golpe de Estado, conquistou o poder e, no poder, defendeu o Partido Único. E dentro do Partido Único, o poder da Comissão Executiva. E dentro do poder da Comissão Executiva, o poder de um só. Foi uma tirania totalitária, inclusive impondo valores como a extrema-direita brasileira quer impor os seus valores à sociedade inteira. O resultado foi uma ruína, como nós sabemos. Em 1989, a queda do Muro de Berlim. 1991, a dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1980, na Polônia, o episódio da formação do Solidariedade. 1989, a eleição do Lech Walesa como presidente da Polônia. Tudo isso selou o fim do chamado socialismo real. No PT, originariamente, falava-se em socialismo, mas nunca se aprofundou a reflexão sobre o socialismo. Todo o PT repudiava o socialismo totalitário, o socialismo real totalitário. Mas nunca houve uma reflexão culta, elaborada, sobre que socialismo é esse. Ficou, portanto, um vazio de reflexão e de construção teórica, o que é ruim. Na verdade, o que é o PT verdadeiro? O PT verdadeiro convive com a economia de mercado, não se opõe e não cria uma contradição antagônica com o capitalismo, mas o PT verdadeiro, ele se opõe à democracia oligárquica, quer uma democracia de massas, a democratização da democratização, com estado de bem-estar social, reforma tributária redistributiva da riqueza social para financiar as políticas públicas de tipo socialistas. Na verdade, o socialismo do PT, o que é? É capitalismo, democracia, estado de bem-estar social, republicanismo, federalismo e um projeto de desenvolvimento. O que há de socialista no PT é a defesa das políticas públicas socialistas. Socialistas por quê? Porque elas são financiadas via Estado através da tributação, são universais para todos, sem qualquer discriminação, são participativas na gestão. Essa é a ideia. Isso é invenção? Não, isso é a própria social-democracia. Os países capitalistas social-democratas da Europa do Norte, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, praticam isso. De certo modo, na França também é assim. Eu diria, na França é assim, não é de certo modo? É assim. Nós estamos caminhando nessa direção. Só que são países com razoável estabilidade democrática, com razoável republicanismo, com razoável participação da cidadania, o que você ainda não observa no Brasil. E lá isso é cultura política da sociedade. No Brasil, essa é uma cultura política ainda das esquerdas e do lulismo. Nem é propriamente a cultura política do PT. Então é muito no campo, por assim dizer, da divagação, do discurso, essa questão do socialismo. Mais tarde ou mais cedo, o PT vai rever o estatuto e vai assumir a social-democracia. Esse livro aqui é uma declaração
em defesa da social-democracia. É o que eu sou. Eu sou um social-democrata. Eu defendo a economia de mercado, eu defendo a democracia plena, eu defendo as reformas sociais, o estado de bem-estar social, eu defendo o ajuste fiscal, mas antes comandado pelo ajuste tributário, até que haja justiça tributária, defendo o republicanismo, defendo o federalismo, defendo a economia verde e defendo a igualdade racial. Não há democracia sem democracia racial. É assim que eu penso a social-democracia. Eu acho que eu terei muitos parceiros dentro do PT, mas outros parceiros, sinceros, acham que a melhor resposta é o socialismo. Se eles defendem um socialismo comprovadamente democrático, eles têm que aceitar a convivência com a propriedade privada, com o lucro, com a economia de mercado. Mas eu também defendo, ao lado da economia de mercado, a economia solidária. Eu defendo o terceiro setor, que, aliás, foi das maiores criações da época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu defendo o cooperativismo. O cooperativismo é a autogestão. O cooperativismo é a sociedade dizer ao Estado, olha, Estado tudo bem, arrecada os tributos, faz as políticas públicas sociais, faz as infraestruturas, garante segurança pública, garante defesa, garante justiça, educação pública universal, saúde pública universal, saneamento básico universal, infraestruturas, mas deixe a sociedade a autogestão. Por exemplo, os hospitais públicos não precisam ser estatais, federais ou estaduais. A Santa Casa de Misericórdia é o hospital do SUS que tem o maior número de leitos no Brasil, 1.100 leitos. Ele não é público estatal, ele é público comunitário. A gestão dele é autônoma, é autogoverno. O Hospital Mário Pena de Combate ao Câncer também é a mesma coisa. Por que nós não podemos combinar a economia privada, da empresa privada típica, um pouco da gestão estatal de políticas públicas, mas a gestão estatal de políticas públicas e se tornando cada vez mais a autogestão comunitária de hospitais, de escolas, por exemplo, cooperativas de servidoras que fazem a limpeza da escola, cooperativas de servidoras que fazem a comida da escola. Por que tem que terceirizar para a empresa privada ou tem que ser todo mundo contratado pelo Estado? Por que não fomentar formas de autogestão mais participativas que tornam as pessoas muito mais cidadãs, muito mais cooperativas? São coisas novas que o PT ainda não pensa, mas que eu estou introduzindo e defendo aqui neste livro. Vai dar um bom debate, muita polêmica, mas é bom. O João, entrando nessa questão de debater o socialismo, hoje a gente enxerga que uma considerável parte da juventude e da juventude mais progressista, de modo geral, ela volta a se interessar pelo marxismo. E, inclusive, há na internet, nas mídias sociais, influenciadores marxistas que têm muita relevância, têm muita capacidade de alcance de público e tudo mais. Uma dessas figuras, por exemplo, é o Jones Manuel, que um tempo atrás chegou a ser a personalidade política mais influente nas mídias sociais, superando Lula, superando Nicolas Ferreira e tudo mais. Como que o senhor enxerga esse retorno, de certa forma, da juventude a ver e ler sobre o socialismo? Porque o senhor viu, na sua trajetória, viveu a luta contra a ditadura, mas viu também o fim da União Soviética. Como que o senhor enxerga, por exemplo, essa associação da juventude com essa releitura do marxismo hoje em dia? Ela corre risco de repetir os erros do passado ou é um processo de, entre aspas, amadurecimento que ainda vai ser vivido? É uma época muito diferente. Eu não imagino um cenário de repetição do mesmo, porque a minha época de jovem líder universitário e líder político, quando eu fui perseguido, clandestino, preso político, torturado, exilado, voltei do exílio e lutei até o fim da ditadura militar, a nossa geração amava a revolução. E a geração da minha época, dos adultos, nós éramos jovens, os adultos amavam a contra-revolução. Era uma época de Guerra Fria planetária. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro. Comunismo de um lado, capitalismo e democracia de outro.
E nós todos fomos, de alguma forma, envolvidos nesse psiquismo que dividiu o mundo de maneira dual, ideologicamente extremada e ultra-radical, entre opostos, antagônicos e irreconciliáveis. Como nós vivíamos na América Latina, situação de pobreza estrutural, vivíamos uma onda de ditaduras, o Brasil tornou-se uma ditadura em 1964, a conclusão a que nós chegamos, baseados no marxismo, na chamada teoria da dependência, que julgava que a ditadura era uma expressão da falência moral do capitalismo, que já não era capaz sequer de conviver com a democracia e recorria para impor a sua dominação a ditaduras, e que o capitalismo global, em esfera mundial, estaria muito próximo da crise anunciada, chamada crise catastrófica, que o marxismo clássico no século XIX havia anunciado. Nós acreditávamos nisso. Com o êxito da Revolução Cubana e da Revolução Chinesa, a chinesa em 49, a cubana em 59, e a presença do imperialismo americano, como se falava à época, e as ditaduras apoiadas pelo imperialismo, e como nós amávamos a Revolução e ninguém falava em democracia, nós caminhamos em direção à Revolução e fomos esmagados pela contra-revolução, que foi a ditadura militar que já existia. Aí nós fomos reeducados no sentido de superar a era revolucionária sem renunciar às grandezas que ela teve. Foi a era revolucionária que me educou no sentido dos valores igualitários, para defender mais igualdade, a inclusão de todos, eliminar a pobreza, ampliar a igualdade, democratizar a democracia. Na década de 70 em diante, com a reconstrução da sociedade civil, processo do qual eu participei, comunidades eclesiais de base, oposição sindical, criação de sindicatos, jornais da imprensa independente, palestras sobre a Assembleia Nacional Constituinte, eu participei de tudo isso ao longo do período da ditadura militar. No Vale Verde da minha juventude, a minha vida foi uma entrega à luta contra a ditadura militar pela democracia após a fase dura dos anos de chumbo. Hoje, há um processo de socialização cultural em torno da defesa da democracia, mesmo com o avanço da extrema-direita no mundo, que tem uma internacional conservadora antidemocrática, mas acabaram de perder as eleições na Hungria. A extrema-direita italiana já está se revendo, na França já está, por assim dizer, sendo eclipsada, já há um movimento contrário na própria Argentina. Nos Estados Unidos, a sociedade civil está se levantando poderosamente contra o extremismo do presidente Donald Trump. Então, há sinais interessantes de que virá mudança no sentido de maior fortalecimento da democracia. Bem, eu vejo como natural que as juventudes possam encontrar no novo discurso do marxismo uma referência que as juventudes, tipicamente, poetam e louvam e se emocionam com o discurso da promessa utópica. O que eu aprendi na minha vida é um certo ceticismo filosófico, é que invariavelmente todas as utopias degeneram em distopias. Por exemplo, o neoliberalismo prometeu democracia global, mercado global, aumento da riqueza global e o fim da pobreza global. O resultado, ela cumpriu a promessa de aumentar a riqueza global, mas ela viu acontecer o aumento da desigualdade e da pobreza global, a volta das guerras, dos nacionalismos, da intolerância religiosa. Tudo isso está no pacote das maldades que resultaram da distopia do neoliberalismo. A única coisa virtuosa no neoliberalismo era a defesa do mercado livre internacional, do policentrismo e de cada um poder fazer relações bilaterais e o mercado estar livre, disponível e tudo mais. Tudo que a extrema-direita hoje quer eliminar o mercado internacional para concentrar cada vez mais sob a égide do capital financeiro e tudo mais. Então, eu acho natural que haja um resgate utópico em torno do marxismo, porque o marxismo é, como ideário, muito atraente. A atratividade é muito grande. É a denúncia do capitalismo e seus excessos. Nesse sentido, Marx não estava errado. É a denúncia da existência da desigualdade, o aumento da desigualdade e da pobreza. Nesse sentido, Marx não estava errado.
mas também não há o reconhecimento devido de que o chamado socialismo real foi uma falência totalitária condenada pela história e que não voltará mais. Não voltará mais. Cuba, inclusive, com todo respeito aos cubanos, não é um problema só do cerco do poder dos Estados Unidos, o poder militar e econômico dos Estados Unidos. É intrinsecamente a incapacidade de ter um projeto de desenvolvimento para o país, que o socialismo não apresentou. O socialismo real, pelo menos. Haveria um socialismo ideal? Eu prefiro ficar com a social-democracia. Agora, é natural que as juventudes possam ter o sonho poético de um socialismo libertário. Por exemplo, no final da década de 70 e na década de 80, falou-se da Revolução de Viludo, na antiga Tchecoslováquia. Falou-se de socialismo em liberdade. Socialismo em liberdade, eu diria que é o que tem na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na França. É capitalismo com formas solidárias de economia, com estado de bem-estar social, com republicanismo, ampliação da democracia. Tem desigualdades? Tem. Eu diria que é isso. Então, a palavra socialismo hoje, ela compreende diversos conteúdos. Ela está mal posta. Por exemplo, você tem o Partido Socialista Brasileiro. Provavelmente não haja no Partido Socialista Brasileiro, que é nosso parceiro, nenhum socialista. Nenhum socialista. Está lá o nome. O nome sugere um fascínio, sugere uma utopia. Jovens procurarem uma utopia é muito saudável, é muito bom, faz parte, é educativo para todo mundo. Mas eu prefiro o ceticismo filosófico. O que eu vi até agora é que todas as utopias degeneraram-se em distopias, no seu contrário. Por isso é que eu defendo a grande ideia democrática, que tem uma força que nenhuma outra ideia teve. Ela foi a resposta ao período medieval, ela foi a resposta ao absolutismo monárquico, ela foi a resposta ao esmagamento da individualidade humana, ela foi a resposta ao esmagamento da liberdade individual, e ela foi a defesa da liberdade individual, ela foi a defesa do liberalismo, ela foi a defesa da tripartição dos poderes, ela foi a defesa da Revolução Francesa, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, portanto, o iluminismo, o humanismo laico e a democracia, assim como o liberalismo, estão vivos. Só que o liberalismo cumpriu uma etapa, ele precisa ser superado, está sendo superado sem ser negado. Você não faz construção social-democrata anulando o liberalismo. Todas as tradições do liberalismo são as tradições da democracia minimalista. A democracia tem como fundamento o liberalismo, não o liberalismo econômico. O próprio liberalismo político avançou ao longo do tempo como liberalismo social devido à ação das lutas de classes dos trabalhadores, dos sindicatos, dos partidos de trabalhadores, dos partidos socialistas, colocando na ordem do dia a questão da desigualdade, a questão da pobreza e o direito social das pessoas de ascenderem na sociedade através do estado de bem-estar social. Portanto, uma redistribuição da riqueza social produzida através de tributação progressiva sobre a renda dos muito ricos e de ricos, que é a próxima agenda do lulismo no Brasil. Se o lulismo, após Lula, não for capaz de resolver isso, é porque nós estaremos, então, mesmo no labirinto. E como é que estaremos isso? Como é que resolveremos isso? Repensando o PT, produzindo uma profunda reforma interna no PT, democratizando o poder no PT, restabelecendo o poder das bases, dos diretórios municipais, controlando os excessos do poder oligárquico dos parlamentares, controlando a questão das emendas, controlando, portanto, o uso, eu não diria tirânico, mas o uso arbitrário do poder dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, para que o Partido dos Trabalhadores resgate a si próprio, porque ele é o partido mais importante que há no Brasil. Ele é o esteio da democracia no Brasil. Afora o PT, o que nós temos? Um pântano chamado Centrão, que está sempre em busca de uma porta dos fundos para ter acesso ao tesouro público. E a extrema-direita que quer destruir a civilidade, a coesão social, a Constituição, a democracia, as instituições do Estado Democrático de Direito,
para impor uma autocracia, a liberdade total ao mercado, o mercadismo extremado, o anarco-mercadismo, sem nenhum controle, sem nenhuma regulação, inclusive reduzindo a tributação e dizendo: o pobre é pobre porque é culpa dele que não foi capaz de sair da pobreza. Ou seja, acabou o problema social da pobreza. Não existe estrutura de desigualdade. O que existe é cada um. A sociedade é um zero, o indivíduo é tudo. E quem não chegar lá, azar dele. E ainda usa um argumento religioso da predestinação, como se o bom Deus pudesse ser o culpado por predestinar os miseráveis e pobres à pobreza. É demais, né? João, recentemente o Jones Manuel, que o Lucas se referia aqui, anunciou sua filiação ao PSOL, provavelmente para se candidatar a deputado federal. Considerando a lógica do governo de coalizão e a necessidade de dialogar e de fazer acordos com esse centrão, que o senhor chama muito bem de pântano, o senhor não acha que é válido a gente ter um discurso radical à esquerda na sociedade e mesmo no parlamento para que essas utopias permaneçam como uma possibilidade no horizonte? Eu acho válidos todos os discursos, a despeito do meu desprezo filosófico a todo extremismo. O extremismo às esquerdas não existe mais, que era o antigo comunismo. O extremismo às direitas está vivo aí. A Internacional das Direitas, o Partido Novo e o Partido Liberal no Brasil, que de liberal não tem nada, e o Novo já nasce velhíssimo, fascinado pelo fascismo. Então é isso. Agora, o PSOL é um partido político muito interessante, porque ele encontrou uma identidade. Ele é o partido libertário de causas muito nobres. Ele defende as mulheres, o feminismo, todos nós defendemos, é óbvio. Defende a causa das pessoas pardas e pretas, defende a causa dos povos originários, defende a causa ambiental, defende todas as causas libertárias. Isso é muito nobre, como defende também a democracia. Não vejo como contraditório alguém que faça o discurso da volta ao socialismo originário, talvez repaginado com algum lugar ao sol para a democracia, estar no PSOL, e mesmo estar no PT. Não vejo como contraditório. Vejo até como interessante para abrir o debate. Eu até gostaria, se tivesse a oportunidade, de fazer um debate público com esse líder dessas ideias. Seria muito bom ouvi-lo, ouvir os argumentos dele, ponderar, saber valorizar os argumentos dele e tentar fazer a minha refutação teórica. Né? Qual é a perspectiva de futuro? Eu só vejo perspectiva de futuro na democracia e pela democracia, democratizando a democracia. Eu só vejo perspectiva de futuro fazendo uma profunda revolução educacional. E essa profunda revolução educacional é sem partidarização, sem ideologização, sem inculcação, sem orientação eleitoral, para que os alunos nas escolas reflitam, compreendam, conheçam os fundamentos minimalistas da democracia. A liberdade individual. Maiorias governam pelo voto legítimo, mas maiorias governam e as minorias mantêm todos os seus direitos e não podem ser oprimidas. Quem governa, governa com a Constituição e as leis pré-existentes. Há revezamento no poder garantido pela Constituição e pelas leis. Quem ganha hoje pode perder amanhã. Quem perde hoje não precisa virar a mesa e ir à guerra, porque pode vencer amanhã. A tripartição de poderes, o sistema de freios e de contrapesos e a ética da democracia, que é a ética dos direitos humanos. Esse é o conjunto básico que deve unir esquerdas, centro e direitas democráticas. Estamos unidos aí, somos todos democráticos. Onde é que nós vamos disputar o poder? No voto. Disputar na política o poder através do voto. Nas ideias da democracia maximalista. As direitas vão maximizar o poder do mercado. Vão maximizar o ajuste fiscal. Vão maximizar a redução da tributação. Vão maximizar a ausência de controles de qualquer natureza. As esquerdas vão defender e maximizar, ao lado do ajuste fiscal, o ajuste tributário, justiça tributária. Financiar as políticas públicas socialistas de estado de bem-estar social, mas também o desenvolvimento econômico, a retomada da industrialização. Então, as esquerdas estão
associadas ao capitalismo. Quando eu falo em retomar a industrialização, é retomar a industrialização a partir de quê? A partir do mercado, não a partir do Estado. Aliás, o PT, nesse sentido, deu um testemunho valoroso. Toda a privatização feita na época tucana dos governos do Fernando Henrique Cardoso foi mantida, preservada e intocada. Não houve nenhuma volta atrás nas privatizações. Bem-vinda a privatização dos bancos estaduais e a eliminação dos bancos estaduais, que eram valha-coutos de corrupção, de ineficiência, lugar de políticos derrotados terem posição de poder e de renda alta, financiamento a crédito que não era pago. Isso levou os bancos públicos estaduais à falência. Então, essa concentração bancária, nesse sentido, nas mãos da banca privada, foi boa. O problema foi a falta de uma política global de desenvolvimento para não permitir que a banca alcançasse tanto poder como alcançou no Brasil. Esse é um grande problema que o PT e a democracia têm que enfrentar no futuro. Hoje nós temos uma dívida pública de 10 trilhões de reais. Até aí nenhum problema. Mas temos uma taxa de juros de 14,5% ao ano, o que significa que um rico que colocar 100 milhões de reais, ao invés de criar uma empresa, no mercado financeiro, na forma de títulos da dívida pública, ele vai ganhar na rede, no range-rede, sem o áspero do moquém, como dizia o Guimarães Rosa no Grande Sertão, ele vai ganhar 15 milhões de reais no ano de juros, sem produzir, sem gerar emprego, sem pagar tributação alguma, o que dá mais de R$1 milhão ao mês, o que tira o dinheiro da Bolsa de Valores, tira o dinheiro das ações, dinheiro em ação, capitaliza a empresa, para a empresa investir mais, melhorar a tecnologia, gerar emprego, aumentar a produção e a produtividade. Você tira o dinheiro do mercado de capitais, no sentido produtivo, da Bolsa de Valores, que vai para a empresa, para colocar no outro mercado de capitais, o puramente especulativo. E isso o Banco Central hoje, ele acaba servindo à banca. O juro de 14,5% com uma taxa de inflação declinante, o juro de 14,5% ao ano com um nível de emprego alto e o desemprego muito baixo, o juro de 14,5% com poder de compra médio do trabalhador em ascensão e mais um colchão de dólares para o Brasil se proteger contra qualquer ataque especulativo ou uma crise financeira internacional, é injustificável. O juro hoje deveria estar bem abaixo de 10%. Não está bem abaixo de 10%, que o Banco Central, por decisão do Congresso Nacional, à época de Bolsonaro, tornou-se uma autarquia independente. E os dirigentes do Banco Central têm mandato. Então, esse presidente que lá está, que parecia uma coisa e, na verdade, mostrou-se outra, a essa altura, provavelmente, ele tem um assento na presidência de um banco privado, ou internacional ou nacional, assim que ele deixar o mandato dele no Banco Central. Enquanto isso, a nação pagando 14,5%. Olha, 10 trilhões de reais de dívida pública, rendendo juros ao ano de 1 trilhão e 500 bilhões de reais ao ano, que nós pagamos de juros, e esse dinheiro tem que sair do Tesouro para remunerar os detentores dos papéis da dívida pública. Isso é mais do que o orçamento do Ministério da Educação, que é de 180 bilhões, mais do que o orçamento da Saúde, que é mais ou menos 180 bilhões, 360, mais que o orçamento das Forças Armadas e da Defesa, que é na faixa de 140 bilhões. Nós estamos falando, portanto, aí de 500 bilhões de reais. Só de juros é 1 trilhão e 500 bilhões ao ano. Isso precisa ser enfrentado. Como é que você cria um projeto de desenvolvimento sustentável no Brasil sem enfrentar esse problema? É outra razão pela qual a nossa democracia está no labirinto. O capital financeiro, a sociedade ideal dele, o mercado ideal dele é o labirinto, é isso. Não sair do labirinto para ele ganhar sem nada produzir. João, nós vamos em frente, eu quero falar muito de Banco Central, inclusive entrar em Banco Master, mas antes eu tenho uma última pergunta, o Lucas também pode ter alguma em relação a esse assunto, que essa questão, por exemplo, do Jones Manuel me lembrou muito o seguinte: ele fez um vídeo um tempo atrás,
dizendo que o governo Fernando Henrique foi muito pior para o Brasil do que o governo Bolsonaro. Ele cita a lei de patentes, a terceirização, a lei de responsabilidade fiscal, entre diversos outros pontos, as privatizações, que colocam o governo Fernando Henrique como quase um estruturador e implantador do neoliberalismo no Brasil. O meu ponto é o seguinte: o senhor já acabou de dizer, por exemplo, que o PT não desfez as privatizações, não desfez a terceirização, enfim. Quando o senhor fala de social-democracia, o que diferencia o PT do PSDB e por que os dois são vistos, as propostas dos dois se assemelham ou incorporam tantos elementos do que se chama de neoliberalismo, e como que eles como que eles podem se apresentar como social-democratas mesmo tendo esse legado e algumas dessas ações? Uma ótima pergunta. E muito surpreendente que esse jovem pensador seja capaz de defender tais teses que, francamente, não resistem a fatos, a evidências, à argumentação. Gostaria realmente muito de poder ter a oportunidade de um debate com ele. Ouvi-lo atentamente e vamos argumentar. Como é que alguém pode ser contra a lei de responsabilidade fiscal? Como é que alguém pode ser contra, provavelmente foi contra o Plano Real? Vamos então ao período do Partido da Social-Democracia no poder, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi o líder de uma equipe que colegiadamente pensou o Plano Real, que é das criações de política econômica mais magistrais e elogiada em todo o mundo. Nós tínhamos uma inflação estrutural e uma inflação, por assim dizer, inercial, da ordem de mais de 2.000% ao ano. Era como uma mão invisível, mas real, enfiar no bolso de todo trabalhador e assalariado brasileiro e todo dia roubar um pouco do pouco dinheiro que ele tem, porque a inflação é o maior mecanismo de redistribuição negativa de renda. É o maior mecanismo de concentração de renda e de empobrecimento da população. Então, nesse sentido, o Plano Real foi uma política afirmativa de defesa da renda, do poder de compra do salário, embora não tenha sido uma política construtiva de redistribuição de renda. Foi fundamental. É verdade que os governos de Fernando Henrique Cardoso conviveram com uma época de turbulências internacionais. Os dois governos enfrentaram pelo menos 4 crises globais de ordem financeira, com ataques especulativos em cima do real no Brasil. Nós vimos isso. É verdade que nós pegamos um período em que não havia um boom das commodities. Você não tinha um crescimento das exportações agrícolas e das exportações minerais brasileiras como ocorreria na primeira década do século seguinte, coincidindo com os dois governos do presidente Lula. Mas também é verdade que o governo Fernando Henrique Cardoso julgou que sua missão histórica, pelo menos naquele momento, estaria cumprida com o Plano Real. Ele se satisfez com o Plano Real e não teve a ousadia de ir além, no sentido de iniciar a construção institucional do Estado de Bem-Estar Social. No governo Fernando Henrique Cardoso foram criadas 6 universidades federais, 5 delas em 2002 para serem implantadas depois. Nos governos do PT foram criadas cerca de 40 universidades federais. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso não se falava em Instituto Federal de Tecnologia. O ministro Paulo Renato, com alguma razão, queria reorganizar os Cefetes, mas nunca se falou em Instituto Federal de Tecnologia. Isso é uma criação intelectual do então ministro da Educação, Fernando Haddad, e desde então, de 2007 aos dias de hoje, foram implantados no Brasil quase 900 institutos federais de educação tecnológica, com quase 900 mil alunos, podendo chegar a 1,5 milhão. E nós estamos a meio do caminho que temos que fazer mais. Naquela ocasião, não houve investimentos em educação para universalizar o ensino médio, que só foi universalizado nos idos lá de 2005 a 2010. A ênfase correta foi no ensino fundamental, mas não se viu a importância da educação infantil. O SUS foi fortalecido, tivemos uma boa gestão da saúde, o combate
a AIDS, a vacinação, a produção de medicamentos genéricos, foi uma ótima gestão na saúde. Os investimentos no SUS aconteceram, mas não com a grandiosidade que viria depois, porque nos governos Lula foi criada a Rede Nacional de UPAs e as unidades básicas de saúde e os núcleos de saúde da família foram multiplicados exponencialmente no Brasil desde então, como a farmácia popular e assim por diante, além do aumento dos hospitais de alta complexidade. Então, quando você faz o comparativo, se os dois foram social-democratas ou não, para ser justo, o governo Fernando Henrique Cardoso criou as bases para que a social-democracia pudesse ser implantada. Sem a privatização ou fechamento dos bancos estaduais, todos os estados estariam falidos, porque o passivo trabalhista, previdenciário e a irracionalidade dos bancos estaduais, que viviam da inflação e viviam de transferir seus débitos para o governo federal através de negociações políticas, aumentando a dívida pública de modo especulativo, além de fazer operações de antecipação de receita orçamentária, uma receita que você não tem esse ano, você pega a receita, por exemplo, da CEMIG e da Copasa, os lucros, traz para cá, para depois repor com o orçamento do ano seguinte e a bola de neve vai em frente. Tudo isso eram dribles e tudo isso eram fantasias e foi eliminado. As privatizações, não tem sentido o Estado brasileiro e o governo gerir siderúrgica. Siderúrgica foi estratégica na década de 40. Na década de 50 já deixou de ser. É diferente da Petrobras, que é uma questão de política energética, de política ambiental, de enfrentamento de crises internacionais, de soberania nacional. É estratégica, assim como é estratégico manter o Banco do Brasil. A extrema-direita faz o discurso contra o Banco do Brasil, mas é ele que financia todo o agronegócio, até o agronegócio, que é a permanência do Banco do Brasil estatal. Assim como a indústria da construção habitacional é toda financiada pela Caixa Econômica Federal e somente por ela, que há riscos envolvidos, e assim por diante. Voltando ao ponto, o problema dos governos Fernando Henrique Cardoso foi a renúncia a praticar social-democracia em verdade. Criaram, eu sei, o Comunidade Solidária, era um embrião disso. Criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi muito importante para evitar a gastança pública que voltaria com a inflação. Disciplinaram a questão orçamentária. Isso foi extremamente importante. É por isso que o meu estimado Partido dos Trabalhadores não tem razão alguma quando falava que recebeu dos governos Fernando Henrique Cardoso uma herança maldita. Que herança maldita? Não houve nenhuma herança maldita. Nenhuma herança maldita. A economia estava estruturada, o tripé da estabilidade macroeconômica garantido, o controle da inflação com metas de inflação, o controle do câmbio com a flexibilidade cambial e o controle monetário. Tanto é que esse cânone se mantém até hoje. Isso veio do neoliberalismo. O neoliberalismo não era só a porta do inferno e o abismo, não. Tinha coisas interessantes, como esse tripé macroeconômico, como a estabilidade fiscal. O problema do neoliberalismo é a estabilidade fiscal, sem falar da estabilidade tributária, da reforma tributária, da justiça tributária. Esse é o problema, achar que o mercado tudo pode. Então, que houve ingredientes de neoliberalismo nos governos Fernando Henrique Cardoso, houve. Mas dizer que foram governos que, por assim dizer, cristalizaram o neoliberalismo no país é uma injustiça. O que se fez na área da saúde não é verdade. Mesmo na área da educação, com todos os limites, também não é verdade. As inovações que foram praticadas em educação, a reforma agrária feita ao tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso, tem coisas que a história vai resgatar. Não adianta brincar com a história. A história é a madrasta dos homens, para o bem ou para o mal. A verdade tem que ser dita. Isso não diminui em nada o grande êxito dos governos do PT. Os governos do PT foram beneficiados com o boom das commodities, o céu de brigadeiro no plano internacional foram. Mas outros governos poderiam ter sido sem ter feito nada que os governos Lula fizeram. O que os governos Lula fizeram? Enxergaram os pobres. Por exemplo, os governos Fernando Henrique Cardoso não tinham nenhuma proposta de fome zero. Falavam do problema da fome, mas não foram a fundo. Não tinha nenhuma proposta de fome zero. O governo Lula I já acabou com a fome no Brasil. Os governos Lula enxergaram a agricultura familiar.
O governo Fernando Henrique Cardoso criou o crédito para a agricultura familiar. Os governos Lula multiplicaram exponencialmente e criaram o mecanismo das escolas brasileiras públicas comprarem 30% a 40% da merenda escolar da agricultura familiar. Então, estruturaram a agricultura familiar com chance de voltar, de vir a ser uma classe média rural. Então, é incomparável e é inegável que, se não houve herança maldita, por outro lado, o Partido da Social-Democracia Brasileira, nos anos Fernando Henrique Cardoso, não praticou social-democracia. Social-democracia é desenvolvimento econômico, com estabilidade macroeconômica, com projeto de crescimento da economia sustentável, inclusive com industrialização, o que não foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, industrialização, e mais, estado de bem-estar social, com políticas públicas socialistas e universais, republicanismo. Nós temos déficit de republicanismo nos anos FHC e também nos governos do PT. Mas houve uma construção institucional, tanto na era FHC como na era do PT, no sentido de combater a corrupção. Controladoria Geral da União, fortalecimento da Polícia Federal, fortalecimento do Ministério Público, a criação do COAF e assim por diante. Então, são comparações interessantes, mas eu poria com muita tranquilidade o PSDB da época no campo do progressismo democrático. Eu diria que o PSDB da época, nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, se você for ter uma resultante histórica, foram governos de centro democrático e, em alguns momentos, de centro-esquerda, ainda que com muita moderação, embora não tenham sido propriamente reformistas ou social-democratas. Jamais governos neoliberais, como se diz, como se tudo tivesse entregado ao capitalismo financeiro, embora a gestão da economia tenha fortemente contemplado a estabilidade econômica, a estabilidade financeira, porém num contexto de ataques internacionais à estabilidade da moeda, ao real, que o capitalismo especulativo financeiro queria destruir a moeda nova, o real, para exercer o seu domínio aqui nos mercados. João, vamos seguir falando dos governos Lula, mas gostaria de entrar agora no tema da educação. O senhor foi gestor, né, no município de Contagem e no estado de Minas Gerais, como secretário da Educação. E o senhor universalizou o acesso, construiu escolas, ampliou as vagas, implementou o turno noturno. O senhor acha que os nossos problemas continuam os mesmos? O senhor, se o senhor tivesse que promover novas políticas públicas, né? O senhor foi secretário municipal de Educação em Contagem entre 89 e 92. Isso. E promoveu essa série de políticas que eu falei aqui. O senhor acha que os nossos problemas continuam os mesmos? Em educação, você tem um desafio monumental, porque a ela não se aplica uma coisa de cada vez. Ela exige que todas as coisas sejam feitas em simultaneidade e em complementaridade. Eu encontrei Contagem, em 1989, uma cidade rica, com as escolas municipais existentes, que eram muito poucas, funcionando em 3 turnos diurnos, 7 às 10h30 da manhã, 11 às 2h30 da tarde, 3 da tarde até 6h30 da noite. As escolas municipais não abriam à noite. O jovem que trabalhava não tinha oportunidade de estudar na rede municipal à noite. Contraditoriamente, havia uma fundação que oferecia ensino médio gratuito, de um custo até alto, para contemplar quem? Aquela contagem de classes médias e de operários de mais altas rendas que vivia na área industrial e na área do Eldorado e do Riacho e do Água Branca, que tem todos os direitos, mas com isso esqueceu-se do restante de Contagem. Tanto é que não havia escola pública e eu encontrei cerca de 23 a 24 mil crianças e adolescentes sem escola em Contagem. Ou iam para Betim, ou iam para Belo Horizonte, ou pagavam escola particular, muitos poucos podiam, ou ficavam sem estudar. Tanto é que no primeiro ano e no segundo ano eu tive que montar a maior empresa de transportes de Contagem para transportar dezenas de milhares de crianças e adolescentes dos seus bairros de origem até escolas improvisadas em galpões que foram alugados
para que os alunos estivessem decentemente, embora numa situação precária, provisória, de transição, escola, aula e aprendizado. Fizemos isso. Em 2 anos, nós construímos mais ou menos 23 ou 24 escolas de 14 salas de aula cada uma, além de fazer com que as unidades da FUNEC, que só abriam de manhã e à noite, ou de manhã ou à noite, os espaços ociosos fossem também ocupados para funcionar no mesmo prédio escola municipal de anos iniciais ou de anos finais. Em 2 anos, nós passamos de 25 mil alunos para perto de 60 mil alunos. Universalizamos o ensino fundamental em escolas muito bem equipadas, escolas novas e mais. Criamos uma central de formação continuada de professores, formação em serviço, monitoramento pedagógico em sala de aula do aprendizado do aluno, e por isso Contagem foi selecionada pela Rede Globo Nacional como modelo de educação. Eu dei várias entrevistas ao Fantástico, entrevistado por atores globais, enfim, falando sobre a experiência de Contagem, que destacou Contagem. Tudo em educação tem que ser feito em simultaneidade. Quais são os problemas gerados daí para frente? Ainda há no Brasil uma lei que permite que o aluno tenha como direito faltar até 25% dos 200 dias letivos. É uma abominação. Na Europa ninguém falta aula. Ninguém falta aula. Quer dizer, a família pode aceitar que a criança ou adolescente falte de 40 semanas letivas, 10 semanas letivas, o que dá uma semana por mês letivo ao longo do ano. Isso é uma calamidade, isso tem que mudar. É um dos primeiros projetos que eu vou entrar com eles, se tiver a felicidade de ser eleito deputado federal, é acabar com a lei dos 25% e, no máximo, 5%, mesmo assim, a família tem que explicar por quê. Ponto 1. Segundo, acabar com a aprovação automática. Aliás, é preciso reconhecer que o ministro Camilo Santana, no governo Lula III, criou uma das maiores inovações institucionais, que é o RENALFA. O RENALFA faz uma prova nacional padronizada em língua portuguesa e matemática, aplicada do 1º ao 9º ano a todos os milhões e milhões de alunos das escolas públicas brasileiras. As respostas vão em gabarito, em meio informático ao Ministério. O Ministério processa e analisa e devolve a informação com análise por turma e por aluno, as questões acertadas, as erradas e orientação ao professor, por ano de escolaridade e disciplina, por escola e por rede de ensino. O que introduz nas escolas, onde não havia, o chamado monitoramento contínuo ou processo de acompanhamento do ensino e da aprendizagem de alta qualidade, para você intervir em tempo real e não deixar o aluno ficar para trás quando ele deixa de aprender na semana anterior aquilo que ele deveria ter aprendido. Eu vejo aí o caminho para acabar com o analfabetismo funcional escolar no Brasil. Isso é fundamental. Um outro aspecto, na dimensão crítica, é a permissividade com que um grande número de prefeituras e de secretarias municipais de educação convive placidamente com a indústria da falta, a indústria do atestado médico. Isso está adquirindo, em alguns lugares, proporção de calamidade. E as escolas ficam pedindo professor eventual, professor eventual, professor eventual, mais professores, mais professores, mais professores. O professor tem que ser muito valorizado. Todas as oportunidades de formação continuada. Agora, é preciso lembrar, tem um piso nacional de salário, que é corrigido todo ano acima da inflação. Não chegou naquilo que ainda o professor merece. Pelo menos o bom e o ótimo professor merecem. Mas o caminho é chegar lá, porque o piso é corrigido ano a ano acima da inflação. Além disso, foi feita uma reforma da jornada de trabalho que garante ao professor 2/3 da jornada em sala de aula como professor e 1/3 para ler, pesquisar, planejar junto com os colegas, participar de formação continuada, ter a entrevista individualizada com o coordenador pedagógico, bolar a prova, corrigir prova e fazer os registros. 1/3 da jornada remunerada. Ele deixou de ser auleiro. Mas agora vem a mudança da mudança, que os professores têm razão e todos desejam. Todo professor quer trabalhar em uma única escola, ao invés de trabalhar em 2, eventualmente em 3.
E aí o tempo integral do aluno na escola tem que ser também o tempo integral do professor na escola, se o professor quiser. Ele não pode ser obrigado a isso. Um professor em tempo integral na mesma escola, 40 horas semanais, ele vai dar 27 aulas. 27 aulas e terá 13 a 14 horas para planejar, para estudar, reunir-se, assim. A metade disso ele pode fazer em casa, a metade disso na escola, conforme o acordo que a escola estabelecer. É uma jornada, nesse sentido, mais adequada. E as 26 ou 27 aulas do professor, ele pode concentrá-las em 4 dias e ter um dia liberado para ficar em casa, cumprindo aquela jornada remunerada extra-classe, o que daria uma espécie de aplicação da jornada 5x2 melhorada, na verdade, um pouco 4x3. Esse arranjo é possível ser feito. E, ao lado disso, introduzirmos nas redes públicas o plano de carreira docente. Mas o plano de carreira docente não pode ser tributo ao corporativismo, não pode ser tributo ao oportunismo. O plano de carreira docente tem que levar em conta os resultados alcançados pela escola como um todo, com base em metas, e o empenho, o envolvimento, o engajamento de cada um. É o trabalho dos professores valorizado como processo e, ao mesmo tempo, como resultado em cima das metas propostas, que, uma vez alcançadas, é muito justo que o professor possa até ter um prêmio pecuniário na ocasião do Natal, mas que ele tenha também uma progressão na carreira por mérito, segundo o bom desempenho. João, nós já extrapolamos o nosso tempo para além da conta. Lucas, você quer colocar mais alguma pergunta? Não, Tá tranquilo? Ainda faltou falar de Banco Master, faltou falar das suas experiências nas consultorias, faltou falar do apoio a Lula em 2026. Nós vamos deixar para uma parte 2 e, eventualmente, esse papo continua. João, muito obrigado pela atenção. Acho que foi um papo muito bacana. Deu para apresentar muito das suas ideias, deu para apresentar o livro. E é isso, gente. Muito obrigado pela visualização, pelo dá um like no vídeo, se inscreva no canal. João, esse livro pode fazer suas considerações, João. Esse livro estará disponível, como os 2 outros, no nosso site, joaobatistamariasguia.com. Você pode baixar o livro no formato e-book, tirar as cópias que você quiser e enviar para os seus colegas. A primeira edição tem 5.000 exemplares. Pelo andar da carruagem, acho que ela vai se esgotar em apenas um mês. Está tendo uma excelente expectativa e uma excelente demanda. Amanhã mesmo, 1.000 pessoas terão acesso a esse livro num grande encontro estadual do Partido dos Trabalhadores que nós faremos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na cidade industrial de Belo Horizonte, Contagem. Eu agradeço muito Lucas, professor, o Lucas, economista e demógrafo, meus colaboradores, meus companheiros nessa organização da nossa pré-campanha, pela excelente entrevista, mas nós prosseguiremos dando conta dessa pauta que vocês propuseram. Espero que possa ter oferecido a cada um de vocês reflexão desimpedida de medo, desimpedida de censura, desimpedida de ideologismos, desimpedida de radicalismo, para nos concentrar na defesa da democracia, dos valores do humanismo laico, do republicanismo, a defesa da social-democracia como uma convivência de capitalismo ou economia de mercado, com economia solidária, cooperativismo e terceiro setor, políticas públicas socialistas, federalismo, descentralização do poder, desconcentração do poder, gestão e autogestão através do terceiro setor, mais republicanismo e buscarmos o desenvolvimento e consolidar o desenvolvimento. Precisamos completar a revolução educacional, precisamos ampliar investimentos em educação e em saúde e em infraestruturas, precisamos de uma política de defesa nacional, modernizar tecnologicamente as Forças Armadas. Precisamos de uma política nacional de segurança pública. Segurança pública é um direito humano, tal como a educação, tal como
à saúde, uma política pública compartilhada de segurança pública, respeitada a autonomia dos municípios e dos estados, portanto, a autonomia das polícias militares e das polícias civis, mas incrementar a cooperação das polícias federais com as polícias estaduais, na linha de compartilhar informação, inteligência, cadastros únicos e, no caso do combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, às milícias, você ter a cooperação de todas as polícias e também da Polícia Federal, sem hegemonismo e sem uma estar no comando da outra, sem uma hierarquização. Cooperação é um desafio à democracia e um desafio ao federalismo. Eu sou contra a unificação de polícias, eu sou contra o controle federal de polícias, há que haver as autonomias estaduais, mas há que haver coordenação, colegialidade, cooperação no enfrentamento do crime organizado no país. É um assunto para um próximo encontro. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, pessoal. Acabei dando um recadinho aqui sobre isso.